calor é o maior inimigo da eletricidade, pelo menos no que se refere ao dimensionamento dos componentes. Um inversor de frequência ele perde capacidade de maneira exponencial a partir de mais ou menos 40 graus. Os condutores eles são dimensionados para que a temperatura ela não fique maior do que a isolação dele suporta, no caso do cabo de PVC, 70 graus. Mas hoje eu quero falar sobre os disjuntores. Como dimensionar um disjuntor levando em consideração a temperatura para que não aconteçam disparos indevidos. Já tem um vídeo aqui no canal onde eu demonstro a diferença de tempo de disparo de um mesmo disjuntor motor, um guarda-motor, né, com o mesmo ajuste, com o mesmo nível de sobrecarga, mas com diferentes temperaturas. Então, com diferentes temperaturas, nós temos diferentes tempos de disparo, o que deixou bastante claro o fato de que a temperatura influencia sim no disparo desse tipo de componente. Naquele caso é um disjuntor motor, mas hoje eu quero falar sobre disjuntor do padrão DIN, que é muito mais utilizado, né? É muito utilizado também disjuntor motor, mas disjuntor do padrão DIN é mais ainda. Então, quero falar sobre esse tipo de componente e são vários os fatos que me levaram a gravar esse vídeo aqui. Eu já me deparei com um caso onde o quadro de distribuição de um prédio ele passava a pegar sol a partir de uma determinada hora da tarde e esse quadro ele esquentava, obviamente, por conta do sol e os disjuntores acabavam disparando de maneira indevida antes de atingirem a corrente nominal ou ultrapassar a corrente nominal. Esse é um caso mais específico, mas dentro da indústria se encontra muitos casos onde tem disjuntor em cima de inversor de frequência, por exemplo. O inversor de frequência, ele naturalmente, pela maneira como ele trabalha, ele produz bastante calor e esse calor fica sendo soprado em forma de vento pelo inversor de frequência. E se você montar um disjuntor em cima do inversor de frequência, que é algo relativamente comum, esse disjuntor ele vai trabalhar muito mais quente do que deveria e vai disparar antes também. Tem muitos casos onde o quadro ele não possui ventilação também, não tem ventilação nenhuma, e a eletricidade por si só ela gera calor, né? Quando nós temos a eletricidade sendo transportada, né? Quando tem corrente elétrica, nós vamos ter produção de calor porque nenhum condutor é perfeito. Então, se tem um pouquinho de resistência que seja no condutor e uma corrente passando por ele, vai ter potência sendo dissipada em forma de calor por conta do efeito Joule. Então, os painéis eles precisam de alguma ventilação, a não ser que seja um painel muito grande, que a própria troca térmica do metal já é suficiente, mas se você tem vários componentes aí, especialmente os componentes que costumam esquentar mais, você vai ter mais geração de calor, vai ter uma elevação da temperatura e os disjuntores eles tendem a disparar antes. Então, é uma situação bastante comum, você tem vários casos aí e que às vezes não chegam a dar problema porque os disjuntores eles estão dimensionados com bastante folga, mas se não tiver uma margem para trabalhar, se esse disjuntor estiver dimensionado mais próximo do que a corrente do circuito, você vai ter problemas caso a temperatura ela esteja alta. Então, eu vou te ensinar a dimensionar, a considerar o disjuntor correto, já levando em consideração a temperatura. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve aqui no canal, ativa o sino de notificações e deixa o like também para me permitir continuar gravando aqui para o canal. Pessoal, aqui então nós temos os modelos aí que são comerciais de disjuntores do padrão DIN, né? Especialmente a partir de 6 amperes, né? Onde costuma ser mais utilizado aí num geral. Esses menores aqui até são utilizados também, mas principalmente em painéis de comando, mas para circuitos aí em geral a partir de 6 amperes normalmente. A partir de 10 até, né? 6 também não é tão comum. Enfim, esse disjuntor aqui de 10 amperes, isso aqui serve para monofásico, bifásico, trifásico, serve para tudo, tá? E o que eu vou falar aqui são valores aproximados porque cada componente ele vai se comportar de uma maneira diferente. Se você pegar o disjuntor, ele se comporta um pouco diferente do que vai ser com o relé de sobrecarga, com o disjuntor motor ou com o mesmo disjuntor, só que de outra marca, né? Existem, apesar de serem todos muito parecidos por fora, existem diferenças internas nesses disjuntores, então esses valores que a gente vai chegar, que a gente vai calcular aqui, eles não vão bater exatamente grau por grau, né? Vai ter uma pequena diferencinha aí, mas para a gente ter uma boa noção aí para fazer um dimensionamento muito mais próximo do que é a realidade, essa conta vai servir. É uma conta bastante simples, tá? Eu estou com a calculadora aberta aqui já. Deixa eu colocar aqui para o lado para que a gente possa continuar visualizando os disjuntores. Basicamente é o seguinte, a gente vai calcular quantos graus nós temos de diferença entre a temperatura que esses disjuntores eles foram calibrados e a temperatura que eles vão operar de fato. Então, vamos pegar o exemplo aqui de um disjuntor de 50 amperes. Ok, 50 amperes. Esses disjuntores, todos eles, tá? Toda essa página aqui, eles são calibrados para disparar, para respeitar, na verdade, a curva deles e considerar esses 50 amperes aqui, quando a temperatura ela é de 30 graus. Então, a calibração deles é feita com 30 graus. Então, vamos supor que nós estamos atuando num painel e esse disjuntor aqui, ele está em cima do inversor de frequência e ele vai chegar a 60 graus. Até porque o próprio painel por si só já passa de 40, né? Se tem a temperatura ambiente de 30, 30 e pouquinhos e você tem um inversor de frequência, ainda que tenha ventilação, a tendência é que a temperatura interna ela fique próxima dos 40 graus. Então, se o disjuntor está exatamente em cima do inversor de frequência, ele está pegando todo aquele calor, então é natural que essa temperatura do disjuntor ela possa atingir 60 graus. É um caso um tanto quanto extremo, né?
mas pode chegar. Então, basicamente, de 30 para 60, nós temos uma diferença de temperatura de 30 graus. Então, o que nós vamos fazer aqui? 30 graus, né? 30 vezes 0,006. Isso aqui dá 0,18. Beleza. Isso aqui é o percentual que a gente vai perder de capacidade de condução nesse disjuntor. Então, desses 50 amperes, eu vou perder 0,18, ou seja, 18%, né? 18% desses 50 amperes. O que sobrou nesse caso, né? Se eu estou tirando 18%, vai sobrar 82, né? 82. Até eu posso fazer isso aqui menos 1, vai ficar 82%. Então, 82 é o que sobra. Então, 0,82 vezes 50, que eu quero tirar 82% dos 50, 41. Então, esse disjuntor aqui de 50 amperes, você pode considerar como se ele fosse um disjuntor de 41 amperes, se ele for trabalhar com 30 graus a mais do que ele foi calibrado. Então, ao invés de trabalhar com 30, vai trabalhar com 60. Então, a gente vai ter uma temperatura, uma corrente, na verdade, equivalente de 41 amperes. Vou fazer um outro exemplo aqui rapidinho. Vamos pegar um outro caso aqui, um disjuntor de 10 amperes. Então, se eu tenho um disjuntor de 10 e ele está trabalhando a 45 graus, que daí é algo muito mais próximo de várias realidades aí, né? 60 graus é um exemplo um pouco mais extremo, mas às vezes a gente tem temperatura ambiente acima de 40 já. Então, dentro de um painel elétrico, acho que 45 é extremamente comum, pelo menos em algumas épocas do ano, principalmente nas regiões do país que são mais quentes, né? Então, vamos pegar somente 45 graus, vamos lá. Então, 45 graus menos os 30 vai dar 15, né? Que é a diferença de temperatura, vezes 0,006, eu tenho 9% de perda. Então, 91, o que vai sobrar para o disjuntor é 91% da sua capacidade. Se é 10 amperes, então vai dar 9,1, né? 10 vezes 0,91%. 0,91, na verdade, que está em decimal, né? Isso aqui equivale a 91%. 9,1 amperes. Então, o disjuntor que era de 10, ele passou a ser um disjuntor de 9,1. Pessoal, então está claro aqui a necessidade de levar em consideração a temperatura na hora de dimensionar um disjuntor ou de verificar se o disjuntor está bem dimensionado, né? O disjuntor ele não é um dispositivo de manobra, ele é um dispositivo de proteção. Então, a vida útil dele em quantidade de manobras, ela não é tão grande assim. Não é como um contador que é feito para ficar ligando e desligando. O disjuntor não é feito para isso. Então, eventualmente, se ele estiver disparando muitas vezes, ele vai acabar sendo danificado. E aí você vai achar que o problema de ele estar disparando é por ele estar danificado. Mas, na verdade, ele foi danificado por estar disparando. O que eu quero dizer é o seguinte: a temperatura ela pode fazer esse disjuntor disparar várias vezes e essa recorrência desses disparos com carga pode acabar danificando o contato do disjuntor. E aí, mesmo que você resolva o problema da temperatura, esse disjuntor vai continuar disparando, porque agora o contato está danificado, está criando uma resistência. Se o contato danificou, vai ter mais resistência, se tem mais resistência, tem mais calor, e aí o próprio disjuntor ele acaba disparando por conta do seu próprio calor. E aí você acha que o problema não era a temperatura, porque o disjuntor ele continua disparando. Mas não, talvez sim. Não necessariamente é. Mas às vezes o problema do disjuntor não foi causado pelo próprio... O disparo do disjuntor não foi causado pelo problema do disjuntor. O disparo do disjuntor não foi causado pelo problema do disjuntor, mas sim o problema do disjuntor foi causado pelo excesso de manobras. Muitas vezes isso acontece. Então, antes de substituir um disjuntor, talvez você precise realmente substituir, mas antes de substituir, verifique todo o painel se ele está compatível com... Se o seu disjuntor está compatível com o painel, na verdade, né? Se você não precisa mudar alguma coisa no seu painel ou mudar o dimensionamento do disjuntor para que não haja essa recorrência de disparos acidentais que com certeza vão prejudicar o seu equipamento, especialmente disjuntores maiores aí que trabalham com cargas grandes, né? Eles tendem a sofrer mais com esse tipo de situação. Então, verifica, investiga antes, faça que nem o CENIPA faz quando cai um avião. Eles fazem uma investigação que é paralela à investigação da polícia. A da polícia serve para incriminar. A do CENIPA serve para averiguar o que aconteceu para que não volte a acontecer. Vocês, como eletricistas, precisam verificar também o que aconteceu para que não volte a acontecer. Isso não serve só para disjuntor. A aula de hoje foi relacionada ao disjuntor, mas isso serve para sensores, serve para contadores. O contador está com a bobina queimando, toda a vida está queimando bobina de contador, talvez tenha algum problema. O seu sensor não está durando nada também? Talvez você está ligando um contador com ele e não pode ligar direto. Talvez não está sendo usado o diodo de roda livre, por isso o surto está danificando esse sensor. Enfim, tem uma série de circunstâncias em que parece que o produto está com algum problema e, na verdade, é a aplicação que está causando isso nele. E a Brasiltec, ela tem suporte técnico justamente para te ajudar nessas circunstâncias. Então,
A gente está à disposição aqui, eu peço para que vocês entrem em contato com a Brasiltec caso estejam tendo qualquer tipo de problema aí, para que nós possamos te ajudar a dimensionar esse componente, ou te ajudar a investigar a situação, que às vezes pode ser alguém olhando de fora assim, pode identificar alguma coisa que não foi percebida. Então, comprem com a Brasiltec, vocês fortalecem o meu trabalho e vão estar adquirindo um produto original aí, confiável e com garantia.